Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e o tema que nós vamos falar é sobre o sangue, né? O sangue é responsável por transportar materiais, né, de uma região do corpo para outra. Trata-se de um tecido composto de uma parte líquida e de elementos com diferentes funções. A porção líquida é chamada de plasma e é formada por água e diversas substâncias dissolvidas. No plasma são transportados nutrientes e resíduos de uma parte do corpo para outra, né? Os elementos mais numerosos do sangue são as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, que é o que aparece na nossa imagem aqui, ó, hemácias, né? Então, o nosso sangue aqui, ó, tá cheio de hemácias, tá? Além disso, né, as hemácias transportam o gás oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Já os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, ficam encarregados, né, da defesa do corpo, então eles destroem os micro-organismos que invadem o nosso corpo. Na imagem são esses aqui, ó, os glóbulos brancos ou os leucócitos. E finalizando tem as plaquetas, que são elementos que ajudam a interromper o sangramento quando um vaso é danificado, em um processo chamado de coagulação sanguínea, que são essas estruturas daí, ó, tá? Forma-se uma massa chamada coágulo que fecha o vaso rompido e bloqueia, né, o extravasamento do sangue. Vou abrir um parêntese aqui sobre as hemácias, tá? Elas são produzidas nas cavidades centrais de alguns ossos, né, ou seja, na região que a gente chama de medula, e contém uma proteína chamada hemoglobina, que transporta o gás oxigênio no sangue. A hemoglobina transporta apenas uma pequena porção do gás carbônico, mas a maior parte dele, né, é levada pelo plasma, pela parte líquida, perfeito? E para a gente encerrar então esse bate-papo aqui sobre o sangue, vamos falar sobre o exame de sangue. Vocês sabem, né, porque os médicos às vezes pedem aos pacientes que fazem exames de sangue? Porque esses exames permitem descobrir diversas doenças ou informações sobre funções orgânicas. Existem vários tipos de exames, cada um com uma finalidade específica. Um deles é o hemograma, que permite saber, por exemplo, se a pessoa está com anemia, né, que é um problema que consiste na diminuição do número de hemácias ou na quantidade de hemoglobina. Em outros exames é possível diagnosticar o nível de glicose no sangue, né? Uma taxa muito elevada dessa substância pode ser sinal da doença chamada de diabetes, e há ainda exames que indicam a doenças como a AIDS e a sífilis e assim por diante, tá? Por isso que o exame de sangue é importante para o diagnóstico preciso aí dos médicos. Fico por aqui e aguardo vocês em uma próxima oportunidade.